Tu já tá numa das melhores carreiras da atualidade, agora só falta investir. Vem aprender a investir de verdade com a UVP, a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Esse tipo de erro é muito comum e tá em quase todo lugar, principalmente em lead code, principalmente em linguagens como Python. Vamos olhar o que são erros de off by one, né? Erros de falta um ou quando você adiciona um a mais, e ver como que a gente pode identificar que esses erros estão acontecendo, por que eles acontecem e algumas soluções. O que é um erro de off by one? Geralmente você vai ter algo que é, por exemplo, um array. A gente tem aqui o array que vai do número 1 até o número 6. E quando você está iterando esse array, certo? Você vai percorrendo item por item, 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser que a gente cometa um erro e pare no 5, que é um antes do final, ou pode ser que a gente cometa outro erro e vá um além do 6, né? E aí acesse um item que não existe. Pode ser também que ao invés de a gente começar no primeiro item, a gente, né? Se eu pegar, por exemplo, o item de índice 1 no array, na maioria das linguagens o item de índice 1 não vai ser esse daqui, certo? Não vai ser o primeiro, vai ser o segundo, né? Porque o array é indexado em 0 na maioria das linguagens. Então, né, quando você faz algo aparentemente inócuo, assim, sem nenhum problema, que é, eu tenho uma lista de nums aqui, eu tento printar o último elemento dessa lista, né? Então eu faço aqui, né? Como que eu sei qual é o último elemento da lista? É o nums. E no caso que a gente tá tentando fazer ali, né, é acessar o len de nums, ou seja, o tamanho de nums. Então se eu tiver um array que é 1, 2, 3, eu tô tentando acessar o item de número 3 desse array, logicamente isso aqui não vai dar certo, porque esse array aqui, no caso, tem 3 itens. O item de índice 0, o item de índice 1 e o item de índice 2. Essa linha aqui vai dar um erro, então. O que a gente tem que fazer é acessar o len de nums menos 1. Por que esse erro acontece, né? Porque o array ele vai de 0 até tamanho menos 1. Tendo isso em mente, é interessante a gente olhar, por exemplo, o que acontece com o range. E isso aqui é um grande causador de problemas de erros de off by one, é que cada função, né, cada, digamos assim, API, vai ter um funcionamento diferente. No caso, pode ser inclusivo ou exclusivo, e pode ser inclusivo no início e exclusivo no fim, o que confunde mais ainda as coisas, né? Por exemplo, você consegue olhar para isso aqui e me dizer, certo, o range vai criar um range de números que vai desde o número que a gente dá para iniciar até o número final. A pergunta é, isso daqui é inclusivo ou exclusivo? É inclusivo no começo e exclusivo no final? O que vai acontecer aqui é a seguinte, né? Nessa linha aqui de cima, ele começa no 0, na verdade. A gente precisa prestar bastante atenção toda vez que a gente usa uma função que retorna algo que se parece um array ou um iterator ou algo nesse sentido. E a gente tem sempre que estar atento a é inclusivo no início ou exclusivo no início, é inclusivo no fim ou exclusivo no fim, e ele começa em 0 ou começa em 1. Nesse caso aqui, né, nessa primeira linha aqui, a gente vai ter que ele vai 0, 1, 2, 3, 4, 5... Não, o range, se a gente olhar, ele é exclusivo no fim. Olha aqui no Python, vamos dar um range 5. A gente tem que o 0 é inclusivo e o 5 no final é exclusivo, né? Ele é omitido, ele vai de 0 a 4 só. Então, né, nessa aqui de baixo, se a gente especificou que a gente começa no 1, beleza, a gente começa no 1 de fato, né? Não começa mais no 0. E se a gente quiser que inclua o 5, a gente tem que fazer, na verdade, diferente, né? A gente tem que vir aqui e fazer for I in range 6, porque ele é exclusivo, ele exclui o 6, ele vai até o 6 sem incluir o 6. E aqui, printando, a gente consegue, né, o resultado de 0 a 5. Nesse caso aqui embaixo, como a gente começa no 1, a gente consegue de 1 até o 5. É bem confuso, né? Então, como que a gente pode começar a se prevenir desses erros? É bom, primeiro, olhar se a função é isso daqui, certo? Se a função inclui ou exclui, e se ela inclui o início ou exclui o início, e se ela inclui o fim ou exclui o fim. Também dá pra gente pegar isso aqui com testes, tá? Dá pra gente simplesmente testar as boundaries. Isso é algo que eu fazia mais antigamente, eu não sei se essa prática ainda é tão comum, mas você pode, por exemplo, testar que a função vai funcionar com, por exemplo, -1, 0 e 1, e ela vai funcionar com tamanho -1, tamanho e tamanho mais 1, certo? Para cobrir ali os casos que você precisa. Você testa essas seis variações aqui e garante que cada uma dessas variações está funcionando da maneira com que você espera. Em Python, né, a gente tem também os slices aqui, né? E, novamente, você tem que olhar como é que funciona isso daqui, porque esse formato de slice aqui vai de qual até qual, né? Bom, como tá omitido aqui, né, presume-se que aqui vai ser um 0. Agora a gente precisa saber se o 3 é incluso ou excluso, né? Se ele tá incluído aqui ou não tá incluído. Nesse caso, né, a gente tá aqui o 3, ele é exclusivo, então ele não vai contar. Ele vai só do item 0 até o item 2, né? O item 2, que seria o terceiro item. E aqui, ele começa no item 2,
que é o terceiro item. Ele vai terceiro, quarto, quinto item, que não é o item de número 5. Viu como é muito confuso isso? É por isso que isso dá erro o tempo inteiro em LeetCode especificamente. Sempre tem erro de off by one. Então uma maneira decente que tem da gente fazer isso é, pelo menos no Python, ao invés de você tá sempre usando um for I in range, né, fazendo um range ali, se a gente só precisar dos elementos específicos, a gente tem uma API mais simples de ser utilizada, que é for name in names, aí vai percorrer todos os nomes, mas se eu de fato precisar do índice, eu consigo usar aqui o enumerate, que aí vai me dar o índice e o nome, né? Então isso daqui vai sim prevenir um erro de off by one, porque ele vai simplesmente iterar absolutamente todos os itens aqui, certo? Eu tenho uma certa garantia de que ele vai começar no item de número 0 e vai até o último item. Quando eu tô comparando itens adjacentes, certo? É muito comum esse erro aqui, né? Que eu faço sei lá, for I in range, aí eu dou um número qualquer na range, e eu comparo com o próximo, né? Eu faço if I, sei lá, maior do que o próximo elemento. Na verdade, isso aqui não funcionaria, né? Eu teria que tá iterando enfim, você entendeu, né? Se eu comparar um elemento anterior com um próximo elemento, muito provavelmente quando eu chegar no último elemento, vai quebrar, vai dar um erro ali. Existe a função zip, que é um pouco mais segura nesse aspecto, que se a gente não souber exatamente como que a gente está fazendo, o zip pode nos ajudar. E quando você está resolvendo o problema de sliding window, esse erro quase sempre vai aparecer, porque é um pouquinho complicado, né? Sliding window é complexo. Percebe aqui, parece que eu estou fazendo tudo certo, né? Eu tenho uma sequência aqui, a gente pode imaginar que é um array, sem problema nenhum. Eu tenho um K, que é aqui um tamanho de janela, né? Se eu faço um I em range, tamanho da sequência menos K, que eu imaginaria, né, que seria para pegar ali a janela exata. Isso aqui, na verdade, está perdendo o último elemento. Teria que ser K mais 1, novamente, porque o range, ele exclui no final, né, ele é exclusivo no final. Então eu teria perdido a última janela. Esse erro acontece também em pagination. Quando a gente está fazendo o cálculo de páginas aqui, né, vamos pegar aqui, ó, total items e page size. Aqui tem um menos 1 no final, e eu faço uma divisão, essa aqui é a divisão ceiling, né, é o teto. Porque, né, vamos fazer a matemática aqui. Imagina que você tem quantos itens no total? 200 itens no total, e o meu page size é 10, né? Cada página cabe 10 itens. Eu tenho aqui corretamente 20 páginas, mas, né, se eu tenho 201 itens, cada página cabe 10 itens, eu ainda tenho a resposta de 20 páginas, que tá incorreta. Por isso que eu preciso dessa matemática toda convoluta aqui, né, pra conseguir calcular o número de páginas. Porque, por exemplo, tenho, né, 219 itens e faço a ceiling division por 10, eu teria 21 páginas. Na verdade, eu deveria ter 22 páginas, certo? Porque, né, vamos pro exemplo mais simples, né? Se eu tenho 209 itens, a página 10 vai me levar até o item 200, não vai me levar até o item 209. E se eu tenho 210 itens, aí sim ela me dá o número 21 aqui, que é o número que a gente espera, né? Por isso eu faço toda essa gambiarra de ter, por exemplo, olha, meu número total de itens são 200 itens, o meu page size, né, o meu tamanho de página, ele é 10, eu subtraio um disso daqui e eu faço a divisão pelo tamanho de página, pelo page size, que vai dar o número correto. Porém, se eu tivesse, né, ao invés de 200 aqui, eu tivesse 201 item, que seria exatamente o limite para me retornar 21 páginas, eu tenho a resposta correta, né? Parece que é muito simples, né? É tudo muito simples, mas o exclusivo, inclusive, complica tudo. E, cara, por fim, eu queria só te mostrar isso daqui, ó, que você olha para as piadas, né? Que a gente tem o random, a gente tem o range int e a gente tem o range. Qual que é a pegadinha aqui, né? Esse range int é inclusivo de 1 a 6. E o range, ele é aberto, né? É o que seria exclusivo. Na matemática, a gente usaria, ao invés da chavezinha fechada, a gente usaria esse daqui, o parênteses, ou então a gente pode, né, colocar o 5 aqui e fechar. Então, né, a gente tem essas duas soluções aqui que eu coloquei, mas também existe uma confusão muito grande, que é que a gente tem que ver a diferença se é um count ou se é um index, né? Porque um count a gente tá contando o número de elementos, o index a gente tá pegando a posição do elemento, e são contagens diferentes, né? O count, geralmente, o primeiro elemento de uma contagem é o 1, o primeiro elemento de um índice é o 0. Então, o contar e o indexar são coisas diferentes. E sempre dá uma distância de um entre um e outro. No quesito de testes, né, também é legal a gente ver se a gente cobriu, por exemplo, casos que são vazios e casos que tem um elemento só. Geralmente, se a gente cobriu vazio, se a gente cobriu um elemento, a gente quase sempre cobriu quase tudo, tá? Ou tudo. Depende da situação. Quando a gente vai pegar o último elemento, em Python, pelo menos, né, tem a APIzinha aqui, né, que a gente tem a sequência, a gente consegue pegar o menos um. O menos um é legal, que vai sempre me dar o último elemento. Por hoje, de erro de off by one, era isso. Se você quiser aprender mais sobre LeetCode, bastante LeetCode, bastantes problemas de LeetCode, estruturas de dados e algoritmos, a gente tem um curso, o link vai estar na descrição, tá? Eu vou te ensinar as principais estruturas de dados, certo? Arrays, linked lists, sorting binários, binary trees, grafos, stack, enfim. O que você precisa aí para mandar bem, tanto em entrevistas de LeetCode, quanto para melhorar um pouco a sua lógica ao que tange estruturas de dados e algoritmos, certo? Que é uma parte fundamental da base da programação.